estou finalizando hoje uma série, aquela série minha, Unção do Sacrifício. Eu comecei a série, são 5 palavras, e hoje eu encerro essa série. E hoje eu vou encerrar continuando a última palavra, dizendo por que sacrificar. Eu trouxe o entendimento do que é sacrifício. Porque o sacrifício, quando a gente não tem o entendimento, ele entra no modo automático. E a gente acaba fazendo muito porque tem que fazer. Não porque é importante, não com o entendimento. E nós temos que ter o entendimento verdadeiro e real do que é sacrificar. Porque em nome de Jesus, nenhum sacrifício seu vai ficar sem resposta. Amém, igreja? Em nome de Jesus, todo sacrifício que você fizer, depois do entendimento desta palavra, desta série, você vai fazer sacrifício e terá resposta. A resposta de Deus virá sobre a sua vida. Chega de perder tempo, chega de fazer sacrifício para poder, muitas vezes, achar que você está fazendo para agradar alguém, ou um ritual. Não, sacrifício será feito com fé, com coração, alinhado à vontade de Deus, para que venha a resposta dos céus sobre a sua vida, em nome de Jesus. E eu vou dar 5 pontos para você. O primeiro ponto demonstra a dependência total de Deus, independência do resto do mundo. Então abre sua Bíblia comigo, Gênesis 22:8. Esse versículo é muito importante, muito forte. Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Nesse momento, Abraão está caminhando com o filho dele, levando o filho dele para o sacrifício. Isaac não tinha nem noção de que estava sendo levado pelo pai para ser sacrificado. E quando Deus pede a Abraão o filho dele, Abraão não questiona. Abraão não chega e fala assim: Deus, mas ele é meu único filho, por que você está me pedindo isso? Não faça isso. Abraão não fez isso. Abraão não questionou. Abraão pegou Isaac e falou: vamos. Abraão, ele obedeceu à voz de Deus. E quando Abraão estava caminhando, ele falou, o filho dele pergunta: pai, cadê o sacrifício? E ele fala: Deus proverá. Naquele momento, mostra o total dependência de Abraão em Deus. Quando você depende totalmente de Deus, você está totalmente dependente de Deus e você está independente do resto do mundo. O que tem acontecido hoje é que muitas pessoas, elas querem depender de Deus, entendem que é importante, mas ainda tem dependência de algo que está ligado ao externo, ao mundo. Exemplo, você depende do emprego, você depende de uma posição, você depende de dinheiro, você depende às vezes de uma situação financeira. Você fica achando assim: calma, eu vou até aqui, a minha dependência com Deus é até aqui. Mas Deus está me pedindo mais, eu não posso cruzar essa linha, porque aí eu não tenho mais a dependência. Porque muitas vezes, gente, a nossa dependência está naquilo que a gente olha, a gente, você pega, é igual você pega os exames. Quando você pega exame de sangue, você vai fazer o check-up, ou exame de imagem, você controla para saber se está tudo bem, suas taxas, se tem algum nódulo, se tem alguma coisa alterada na tomografia, nas ecografias, nas ressonâncias. E aí quando você olha, você fala: ufa, tá tudo bem. É assim ou não é? Não é assim que a gente faz com o médico? Isso é estar dependente de algo externo. Quando você está dependente de Deus, é que você faz a sua parte, o que tem que ser feito, mas você põe
tudo, entrega tudo para Deus. Foi o que Abraão fez. Abraão não pôs condições para sacrificar Isaac. Abraão, ele se entregou por inteiro. Abraão continuou a caminhar junto com Isaac e disse: meu filho, ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício. Eu fico pensando, meu filho, imagina eu levando meu filho para o sacrifício e o meu filho perguntando para mim, um dos meus filhos: mãe, cadê o sacrifício? Mãe, cadê o sacrifício? Mãe, cadê o sacrifício? Mãe, cadê o sacrifício? E eu virar para ele e falar: calma, meu filho, Deus vai prover o carneirinho. Com fé, porque naquele momento, para convencer Isaac, Abraão teve que falar com muita fé. Todos vocês aqui que são pais, vocês sabem do que eu estou falando. Quando um filho te pede algo, te pergunta algo, se você não responde com muita firmeza, com segurança, ele duvida de você. Então, é igual no relacionamento. Você vai perguntar algo para o marido, mulher, ou liderança, o discípulo vai conversar com o líder. Quando a resposta do líder você gagueja para falar, já esqueceu. Você sabe, a pessoa, o líder, o cônjuge, o filho com o pai, quem quer, a relação que for, já viu que você não tem segurança nenhuma na decisão. E foi o que Abraão não fez. Abraão tinha firmeza, porque Abraão tinha total dependência em Deus. Quando você coloca o seu tudo no altar do sacrifício, automaticamente liberta-se de tudo que aprisiona, colocando Deus na condição de te sustentar. Presta atenção, quando você coloca tudo no altar de Deus, você fica livre daquilo que te aprisiona. Amém, igreja? O que é que te aprisiona? O medo, a angústia, a condição financeira, ou uma enfermidade, ou pensamentos, eu não sei, mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus nessa noite vai fazer você trazer à memória aquilo que te aprisiona e que você tem dificuldade de entregar o seu tudo para Deus, porque Deus quer tudo seu. Deus quer total dependência sua, inteira, 100%, porque Deus tem grandes coisas para você. Porque o que Deus fez com Abraão, Ele deu uma descendência enorme. Abraão foi pai de multidões por causa da atitude de obediência. A atitude de obediência de Abraão gerou para ele o sucesso que ele teve. E quantas vezes nós estamos presos, como eu disse, no medo, presos na angústia, presos em pensamentos, presos em situações. Então eu quero que você comece a avaliar nesta noite. Avalie. O que é que te aprisiona? Você precisa ficar livre disso. Porque o que Deus tem para você é maior, amém, igreja? Salmos 51, 17, abre por favor, diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abraão tinha um coração quebrantado e contrito. E o que Deus está dizendo aqui? Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Abraão naquele momento estava com o coração quebrantado, contrito, e ele foi fazer aquele sacrifício. Deus viu que o coração dele era tudo que ele tinha, ele fez de coração, ele entregou 100%. E quantas vezes nós queremos respostas, mas não queremos nos doar 100%. Quantas vezes nós queremos que Deus fale conosco, queremos que Deus haja ao nosso favor, mas nós não queremos total dependência de Deus. Segundo ponto,
É a única maneira de revelar o que está no coração de uma pessoa. Quando você sacrifica o seu coração, aquilo que está no teu coração será revelado. E Deus nos pede sacrifícios que muitas vezes vai doer em nós, vai doer lá na junta, lá no fundo, porque Deus sabe. Agora eu vou saber, agora eu vou conhecer verdadeiramente a Priscila. Agora eu saberei o que ela pensa. É assim que Deus pensa. Abre comigo, 2 Samuel 24, 21. Eu já li esse texto com vocês numa outra palavra, mas eu quero ler de novo porque ele é o melhor exemplo que eu achei. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o bem que lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos e a apeiragem de bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pagou pelos bois 50 siclos de prata. E nesse momento nós vemos aqui um rei, um poderoso rei, em que ele chega a Araúna e fala: eu preciso fazer um sacrifício. Araúna fala assim: as terras são tuas, é tudo teu, pega, faz o que você quiser. E Davi fala: não, eu não vou oferecer sacrifícios a Deus que não me custe nada. Nesse momento, aquilo que estava no coração de Davi foi revelado. Porque Davi era rei, gente. Davi tinha poder de decisão. Ele não precisava comprar aquelas terras para poder oferecer sacrifício. Os bois, ele não precisava comprar aqueles bois para poder oferecer sacrifício. E assim Deus fala comigo e com você, quando Deus pede algo em secreto para nós, que Deus sabe que vai mexer conosco, porque Deus quer trabalhar no nosso interior. Ele está querendo ver qual vai ser a atitude que nós vamos ter em relação àquela situação. E o ano passado eu estava fazendo um jejum e falando com Deus. Eu tinha algumas coisas que eu queria respostas. As pessoas olham para mim, para o bispo Lucas, e falam: a bispa já está num nível, quanto maior o nível, maior a luta, maior o desafio. E Deus me permitiu passar algumas situações nos 2 últimos anos que eu realmente nunca imaginei que eu iria passar. Algumas situações que fugiram do meu controle. E eu sou uma pessoa, para quem me conhece, extremamente sistemática. E eu planejo a minha semana, planejo o meu ano, as minhas férias com antecedência. Eu sou super organizada. E se você quer me matar é quando algo sai do meu controle. Mas quando sai do controle você não tem jeito mesmo, aí é desesperador. E eu fico muito, isso me tira muito do sério. E eu passei algumas situações em que Deus permitiu, literalmente, eu perder o controle de algumas situações em que eu não tinha o que fazer. Não tinha que buscar ninguém para conversar, nada, não tinha o que fazer. E Deus falou comigo: agora eu quero que você faça um sacrifício, porque esse sacrifício que eu estou te pedindo vai gerar aquela resposta. E era um posicionamento, eram atitudes que eu tinha que mudar dentro de mim, e que naquele momento requereu muito de mim, muito. E Deus falou claramente comigo. Eu tinha que mudar algumas coisas, porque eu queria que Deus trouxesse respostas, mas eu não tinha entregue tudo, porque eu ainda tinha dependência em algumas coisas lá fora. E quando Deus falou comigo, foi difícil, porque é muito difícil quando você é colocado à prova. Nessa situação, Davi ofereceu holocaustos, pagando por bois.
Mas pode ser uma atitude sua que você tem que mudar em relação ao teu filho, na tua empresa, como marido, como mulher, como pastor. Você tem que tomar postura, tomar novas atitudes, ter uma maneira diferente de lidar com as coisas. Isso é muito sério, porque isso requer muito de nós. E muitas vezes nós queremos que Deus traga as respostas e queremos sacrificar, mas não o sacrifício que vai doer, não, que não custe. E esse sacrifício que Deus pediu para mim me custava algumas coisas. E eu tive que tomar a decisão. Se eu quero a resposta, então chega, eu vou até o fim, eu vou mergulhar. Porque o meu sacrifício Aí eu entendi quando eu estava montando essa série. Lembrei da situação que eu passei. Eu falei exatamente isso. A gente quer que Deus traga a resposta do sacrifício que nós fazemos. Mas a gente muitas vezes está na condição de rei. E você quer que não custa. Porque você pode chegar e fazer um sacrifício que não te custe. Mas esse sacrifício que não te custa não tem resposta. E foi o que Davi entendeu. Davi entendeu que se ele não pagasse por aqueles bois, a eira e pelos bois, não traria a resposta que ele precisava. Aquele sacrifício não subiria aos céus. Então, nós temos que entender isso. Você precisa entender isso. Muitas vezes você quer fazer sacrifícios, sim, mas sacrifícios que não te custe. E Deus não quer essa atitude nossa. Deus quer entrega total. Deus quer que você faça de coração verdadeiro. Amém, igreja? 1 Coríntios 14, 25 diz assim: seus pensamentos secretos serão revelados. E ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Esse versículo fala muito comigo porque ele diz: os seus pensamentos secretos são revelados. Quando você entrega para Deus, Deus sabe o íntimo. Os nossos pensamentos em secreto serão revelados. Nós não conseguimos esconder de Deus nada, gente. Nada. Por mais que você fale, eu vou fazer esse sacrifício desse jeito. Ah, mas aí eu vou me esconder de Deus. De Deus não se esconde. Não tem como. Ele conhece o íntimo, lá no íntimo do nosso ser. Sabe o que está lá no íntimo da nossa mente, do nosso interior. Terceiro ponto. O sacrifício não ajuda a Deus, mas sim a pessoa que realiza. E tem muita gente que acha que o sacrifício... Ah, eu estou fazendo um sacrifício, então Deus deve estar feliz. Com certeza, mas é mais do que obrigação nossa. O sacrifício é para nós. O sacrifício é algo que vai mover a minha vida, que vai mover a tua vida. Amém, igreja? Salmo 50, 14, abre lá, por favor. Diz assim: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse é o 15, mas eu quero focar no 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O sacrifício não ajuda a Deus, mas a pessoa quem realiza. Então presta atenção. Não faça sacrifício achando que você está fazendo graça para Deus, graça para o seu líder, graça para alguém. Sacrifício é algo para você, para mexer com o teu interior, para trazer as respostas que você tem buscado em Deus. Amém, igreja? E se você não entender isso, você está fazendo ritual, como eu falei lá na primeira palavra. Sacrifício que não tem o entendimento, que não tem alinhamento com Deus, que não traz resposta, é simples um ritual religioso. Você está fazendo, vai se desgastar e vai trazer o quê? Frustração. Tem muitas pessoas frustradas porque não tem respostas, mas é porque o sacrifício não está alinhado, não tem entrega, não tem como, igual Davi, sacrifício que me custe, é feito algo simples, raso.
Deus sabe que aquilo ali não custa nada para aquela pessoa, então não adianta de nada. Nada. Quarto ponto. O sacrifício me traz a resposta de Deus. E o sacrifício, gente, se ele não trouxer a resposta de Deus para você, tem algo errado. Vai avaliar. Vai avaliar. Se o sacrifício não traz a resposta que você está buscando, pode olhar. Gênesis 22, 16 até o 18 diz assim: e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoar e certamente multiplicar, e a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Olha o que o sacrifício de Abraão trouxe para ele. Vocês viram aqui? Não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei. Olha só, ele diz: eu te abençoarei, certamente te multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E é isso que Deus tem para você: multiplicação da tua descendência, das tuas finanças, das tuas empresas, de todas as áreas da tua vida. Amém, igreja? O sacrifício transporta-me para uma realidade onde todas as coisas são possíveis. Forte, né? O sacrifício te transporta para uma realidade onde todas as coisas são possíveis. Isso é tudo, meu Deus, olha só essa chave. Então, nós aqui estamos perdendo. Vamos alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. Vamos fazer um sacrifício de total entrega, para que haja resposta, porque o sacrifício te põe numa realidade onde todas as coisas são possíveis. E em nome de Jesus, tudo que você tem buscado no ano de 2022, Deus vai trazer para você nesse ano, em nome de Jesus. Não vai ficar nenhuma área sem resposta na tua vida. Amém, igreja? Hebreus 10, 12, coloca lá por favor, diz assim: porém Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim como um sacrifício só, Ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. No final, depois de todo o Novo Testamento, depois de todo o Velho, vem o Novo Testamento, e Deus envia o Filho dele, Jesus, para que eu e você pudéssemos ter uma segunda chance. Jesus vem em forma de homem, morre crucificado, passa a pior humilhação da vida dele, mas para que aquele sacrifício vivo, verdadeiro, entregue. Então, a Bíblia começa com o sacrifício de Abraão, e lá no final vem Deus falando: pronto, agora eu preciso que isso vá para a eternidade, que perpetue de geração em geração. Aí Deus vem e envia o Filho dele, Jesus, para vir como homem, ficar 3 anos, curar, transformar e depois morrer por nós. Sacrifício total de entrega. Qual foi a resposta do sacrifício de Jesus? A nossa salvação. A salvação daqueles que não creem. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo pecado. Amém? Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar os pecados. O sacrifício de Jesus foi um único, foi forte, foi intenso. Para quê? Para nos limpar, para nos lavar de todo pecado. E é muito forte isso.
Porque Deus, gente, Deus criou tudo poderoso. Ele não precisava ter mandado o filho dele, mas ele mandou para quê? Para respaldar, para que nós pudemos entender. Então quer dizer, se a gente duvida lá atrás de Abraão, aí ele vem aqui no Novo Testamento e manda Jesus, o filho dele, morrer na cruz, o sacrifício verdadeiro, para que nós pudéssemos ter uma chance, estarmos aqui sendo lavados e remidos de todo o pecado. Amém, igreja? E o quinto ponto, o sacrifício precisa de fé. Porque, queridos, Abraão teve fé. Abraão teve fé. Aquela atitude de Abraão foi com muita fé. O que eu quero dizer para você? Sacrificar sem fé não gera resposta. É melhor que você não faça o sacrifício, é melhor que você espere, é melhor que você aguarde, mas que você fala, não, eu vou fazer então, eu vou buscar em Deus, eu vou me fortalecer, porque quando eu fizer o sacrifício eu quero estar cheio de ousadia, cheio de fé, porque olha o que fala lá você primeiro vai ler Hebreus 11, de 1 a 6, não vou ler agora, você vai ler em casa, agora vamos ler 11, 17. Vamos lá, diz assim: foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Aqui mostra homens de Deus, todos eles que exerceram uma atitude de fé. Todos tiveram que ter fé, porque sem fé não tem resposta. E cada sacrifício nosso, sem fé, não traz resposta. E o que eu quero trazer para você nessa noite é essa mensagem, para que você possa ter esse entendimento. A partir de agora, todo sacrifício teu será totalmente entregue, dependente, com o coração alinhado e cheio de fé. Amém, igreja?